Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide, muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Fala galera, continuando a aula anterior que a gente falava de geometria molecular, vamos agora para a polaridade molecular ou polaridade da molécula. Lembrando dessa tríade, geometria molecular está na aula anterior, não viu? Assiste lá, está no nosso canal do YouTube. Agora a segunda parte da tríade, polaridade molecular ou polaridade da molécula. E a terceira parte, nós vamos ver na próxima aula, interações intermoleculares. Ok? Bom, vamos aqui primeiramente verificar a polaridade na ligação covalente, para você não confundir. Não confunda a polaridade na ligação covalente com a polaridade da molécula, que é a polaridade da molécula inteira. Na ligação covalente, nós temos que classificar cada ligação que o composto possui. Vocês estão vendo aqui um composto orgânico e tem ligações de cores diferentes. Tem ligação azul e ligação verde. A ligação azul é sempre feita com o mesmo composto. A ligação verde é sempre feita entre compostos, entre elementos químicos diferentes. Logo, aquela que é feita entre elementos químicos diferentes é uma ligação covalente polar. Repare que eu coloquei ligação covalente, porque é a classificação da ligação. E aquela que é feita entre elementos químicos iguais é uma ligação covalente apolar. Então, cada ligação dessa tem que ser classificada. Elementos químicos iguais, ligação covalente apolar. Elementos químicos diferentes, ligação covalente polar. Então, na ligação. E como funciona na polaridade ali na molécula? Bom, na física nós sabemos positivo com negativo tem polos. Se é tudo positivo, se é tudo negativo, não tem polos. Na química, como funciona? É bem simples, com dois átomos, depois o trem piora. Toda vez que eu tenho dois átomos, esses dois átomos vão ter eletronegatividade diferente, gerando uma diferença de polaridade. É como se eu tivesse um que é muito negativo e o outro que é pouco negativo. Esse que é pouco negativo vira um falso positivo, gerando uma diferença de polaridade. Então ele passa a ser uma molécula polar. Porém, se eu tenho dois elementos químicos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade, então eles não têm polaridade. Então é uma molécula apolar. Agora, muito cuidado com compostos iônicos. Eu não posso classificar um composto iônico quanto à sua polaridade, porque o composto iônico nunca vai acontecer com polaridades iguais. Todo composto iônico acontece entre um metal e um ametal. O metal positivo, o ametal negativo. Então não tem como classificar, mas tem exercício que pergunta o que eu escrevo iônico. Não posso escrever que iônico é polar, né? Porque ele sempre vai ser uma redundância, né? Então eu coloco iônico, pronto e acabou. Beleza? Vamos então agora construir voltar à nossa tabela, tá? Então a mesma tabela que a gente viu antes na aula anterior, agora a gente está com essa tabela de novo, onde vai marcar aqui essa parte que estava faltando. Então aqui, ó, se ele é iônico, a polaridade dele é iônico, não escrevo mais nada. É iônico, não importa quantos átomos tem, é iônico, é iônico. Agora, sempre que eu tiver dois átomos, os elementos forem diferentes, é uma molécula polar. Mas lembrando a teoria, ó, se os dois elementos são iguais, molécula polar. Se os dois elementos são diferentes, molécula polar. Então aqui é o mais fácil também, gosto de geometria. Com três átomos aí depende. Se o elemento central não tem par de elétrons sobrando, apolar. Agora se ele tem, polar. Aí isso quer dizer que todo angular é polar? Sim, senhor. Isso quer dizer que todo linear é apolar? Aí tem uma condição. Todo linear é apolar desde que os elementos ligados ao átomo central, então enxofre, que está ligado ao átomo central, se esses dois elementos forem iguais, aí sim eu posso dizer que esse linear é apolar. Se um deles muda, aí aquilo que era apolar vira polar. Daqui a pouco a gente vai entender a maneira física de pensar nisso, gerando aquelas forças, né? Muita gente não gosta, mas é a maneira mais correta para a gente poder entender isso. Com quatro átomos, como é que funciona? Aqui, né? Qual que é a geometria aqui? A polaridade aqui é iônico, né? Então eu não posso classificar diferente. Já aqui, como a ligação é covalente e não sobra par de elétrons, apolar. Então, de novo, aqui é iônico e aqui é apolar. Mas lembrando, apolar desde que os elementos ligados ao átomo central sejam iguais. Se um deles for diferente, aquilo que é apolar
vira polar. Já o piramidal, todo piramidal é polar, isso nunca vai mudar. Então, a única exceção é quando é apolar. Aí depende dos elementos ligados ao átomo central. Se forem iguais, beleza, polar. Se não tiver diferente, polar. E agora a gente sabe que não vai sobrar mais par de elétrons. Então, todos aqui passam a ser apolar, seguindo também a exceção, né? Se todos os elementos estiverem ligados ao átomo central forem iguais. Então, com 5, com 6 e com 7 átomos, sempre vai ser apolar, desde que os elementos ligados ao átomo central sejam iguais. Então, com 5 átomos, apolar, com 6 átomos, apolar, e com 7 átomos também apolar. Mais uma vez, desde que os elementos ligados ao átomo central sejam iguais. Aqui as exceções, mais uma vez, toda a exceção ela é apolar, desde que os elementos ligados ao átomo central sejam iguais. Aqui é interessante, né? Toda a geometria molecular é baseada em balões. Quando eu ligo 2 balões, eu tenho uma geometria linear. Quando eu ligo 3 balões, eu posso ter uma geometria angular, onde isso aqui representa o par de elétrons sobrando, ou eu posso ter uma trigonal plana, que é todo elemento. Com 4 balões, eu posso ter uma piramidal, onde esse aqui representa o par de elétrons sobrando. Ou pode ser uma tetraédrica, onde que todos aqui seriam elementos químicos. Lembrando que o elemento central aqui e aqui ficaria no meio interligando os outros balões. Seria um nó que você dá. Caso que a tabela não se aplica, lembrando, carbono, né, nunca vai sobrar. Então, molécula apolar. Mas se eu mudar um dos elementos ligados ao átomo central, aquilo que é apolar passa a ser polar. Então, isso se aplica só àquelas moléculas que são apolares. Mesma coisa aqui, ó, tetraédrica, todo tetraédrico é apolar? Sim, desde que os elementos ligados ao átomo central sejam iguais. Mudei um, o que acontece? Aquilo que era apolar vira polar. E a explicação está na parte física, né? Um adendo especial. Aqui a gente entra na química orgânica, mas muitos livros acabam cobrando isso também. Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas hidrogênio e carbono. Sempre que eu tiver só hidrogênio e carbono, molécula polar. Acabou. Só tem carbono e hidrogênio, molécula polar. Porém, se eu colocar uma hidroxila, ou seja, alterar um hidrogênio por outro elemento que não seja carbono e hidrogênio, essa molécula é polar. Se eu coloco 2 hidroxilas, a molécula fica mais polar ainda, e assim vai aumentando a polaridade dessa molécula, quanto mais eu coloco elementos que são diferentes de carbono e hidrogênio. Qual que seria a explicação real? Sem isso de ficar decorando par de elétrons sobrando ou não. Mas essa ninguém gosta porque exige decomposição de forças, né? Imagina o seguinte, o carbono, elemento central, e eu decomponho uma força para lá e uma força para cá. Vamos supor que as duas forças sejam de 4 newtons. Eu vou calcular a força resultante. Que no caso, já que uma está puxando para a direita e outra para a esquerda, a força resultante é 0. Então, toda vez que essa força resultante for igual a 0, nós chamamos de molécula apolar. Agora, se eu mudo um dos elementos, o que vai acontecer? Eu não vou ter duas forças da mesma intensidade. Aqui, ó, repare que eu estou colocando o oxigênio com 4 newtons. O 4 newtons é que inventei, viu, gente? É um exemplo. Já o S está aqui, ó. Ele é muito menos eletronegativo, então ele tem que ter uma força menor. Então, quando eu faço essa continha, vai me dar negativo, ou seja, um valor diferente de 0. Então, aqui eu tenho uma molécula apolar, ou seja, com momento de polo resultante igual a 0. Então, sempre que falar isso, você lembra, ó, momento de polo resultante igual a 0 é só para moléculas apolares. E molécula polar e momento de polo resultante diferente de 0 aqui. Então, molécula polar. Ah, mas isso aqui é fácil. Falou que era difícil? Pois é, com 3 elementos assim, fica fácil. Agora, com 3 elementos assim, 4, 5, 6 elementos, fica cada vez mais difícil. Porque na hora que eu vou decompor a força aqui, vamos lembrar que o hidrogênio está aqui, ó, o oxigênio está aqui. E a seta sempre vai apontar para aquele que é mais eletronegativo. Então, eu vou ter duas forças de 4 newtons. Vão anular? Não, porque na hora que eu vou decompor as forças, olha o que vai acontecer. Eu passo a ter um vetor resultante que ele existe. Então, ele não é igual a 0. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas ele existe. Se ele existe, a molécula tem que ser polar. Então, momento de dipolo resultante diferente de 0, molécula polar. Ah, mas eu não quero aprender assim não, eu quero ver daquele outro jeito. Simples, toda vez que é polar, o momento de polo resultante é igual a 0. E toda vez que é polar, o momento de polo resultante tem que ser diferente de 0. Ok, meu querido? Ok, meu querido? Tá lá também, ó.
diferente de zero, momento de pausa resultante, diferente de zero, molécula polar. Então essa foi a polaridade da molécula, ok? Obrigado aí, se você gostou, clica no like e compartilha. Falou!